Pessoal, tranquilo? Vou fazer aqui um vídeo de reação, tá? Aqui de novo aqui para vocês. Pretendo trazer mais desse aqui, talvez esse aqui seja um pouco mais curto, tá? Porque esse vídeo aqui eu botei como assistir mais tarde. Esse aqui eu não cheguei a assistir, tá? Esse aqui a gente vai ver aqui, eu vou ver aqui ao vivo, né, com vocês. Nesse relato aqui eu já fico puto já só de olhar esse título. E assim, eu já vi várias vezes isso aqui, cara, é uma das notícias que mais me dá raiva, sabe? Esse tipo de notícia aqui. Aconteceu em São Paulo, né? São Paulo tá... A gente sabe que tá bem séria a coisa. Enfim, vamos tecer alguns comentários aqui sobre esse caso aqui enquanto a gente vê, né? A atendente de uma clínica que alega que sofreu uma tentativa de abuso. Para agora, por favor, deixa eu te mostrar uma coisa de Barueri. Eu fiquei assustado com o comportamento desse homem, quer ver? Ele vai parando. Essa moça está no celular e ela nem percebe o que está acontecendo. E ele vai parando... Primeiro erro, cara. Tá. Desculpa, assim, tá? Mas não é que a culpa é... Assim, tem uma coisa que a gente estuda, segurança pública, que é chamado de estudo da vítima, vitimologia. Tá? Para aqueles que não, enfim, que não estão acostumados, né, com o pessoal falar que a culpa é da vítima, etc e tal, existe sim, tá, um estudo simplesmente também racional, assim, científico, tá, que o quanto que a vítima ela se ajuda, né, ou seja, ela ajuda a ser vítima, tá? Existe lá uns 3 graus, 4 graus mais ou menos, né? Tipo, a vítima que sofre por exposição, enfim, tem lá toda a vítima que realmente não teve muita culpa, foi quase inteiramente vítima, né? Aconteceu. Por exemplo, se tu se cuida, se tu não se expõe muito ao perigo e aconteceu, tá? Ele tem esses graus, tá? E aqui a gente já pode ver que, infelizmente, ali a moça... Aqui está dizendo que o ato foi consumado, tá? Não sei se foi tentativa. Aqui diz que foi tentativa, tá? Mas o título está dizendo dá a entender que o ato foi consumado. Menos mal se foi tentativa, tá? E não aconteceu nada. Ela tá mexendo no telefone, não tá prestando atenção em nada. A gente já vê o cara ali de camisa rosa, o cara anda, para... Entendeu? Cara... Eu vou falar assim, tá? Eu que sou homem, tá? Que sou homem, tá? Não, a chance disso aqui acontecer, pode acontecer comigo, mas, né, com nós homens é assalto, tentativa de homicídio, enfim, se tem uma briga vai ter uma tentativa de assassinato, né, enfim. Eu que sou homem, tá? Cara, eu ando na rua, às vezes eu fico olhando pra trás, entendeu? Eu olho para trás, vejo se não tem me seguindo, se tiver alguém seguindo eu já mudo, né? Hoje já evitei um assalto desse jeito, né? Tava andando ali perto de uma praça que eu já tinha sido assaltado, não tem como não andar por aquela praça, tem uma praça comum, uma praça assim, dentro de uma periferia, nada assim. E eu comecei, tipo, olhei assim para trás, né? Tá? E quando eu vi tinha um cara assim meio que querendo chegar perto, cara de boné, assim, seguindo aqueles padrões, né, que os vagabundos usam, né, e eu comecei assim a notar assim, um comportamento meio suspeito. Eu olhei, daí eu já fiquei meio armado, assim, né, já fiquei meio atento, porque eu não tinha muito onde atravessar, né, tinha carro passando, e nisso daí que ele viu que eu ficava olhando muito assim para trás, que eu já tava dando uns sinais assim de que, né, que eu podia fazer alguma coisa. Ele simplesmente pegou e desviou, assim, sabe, foi pro outro lado da praça. E eu fiquei de olho nele. Eu só fui numa farmácia ali rapidinho e depois voltei. E a volta eu também fiquei atento. Então, cara, tá atento assim para essas movimentações suspeitas, só que tu não tem como tá atento estando no telefone, cara. Entendeu? Em São Paulo ainda, aqui ela correu o risco ainda do cara passar, pegar, roubar o telefone, passar e furtar. Entendeu? E às vezes acontece essas coisas pior, cara. De repente o cara já tá de olho nela faz tempo. Sabe? Mulher tem que ter esse cuidado, cara. Então, isso aqui é o primeiro ponto já, né? Vai andando. Tinha uma esperança de um homem que vai aparecer logo aqui, só que ele vai entrar na casa dele. Se esse homem tivesse seguido, aquele estuprador teria parado.
Eu fico maluco com essas imagens porque tem muito tarado solto por aí. Você de Barueri, cuidado. Esse homem, ele tá correndo, só que ele foi entrar na casa dele. Ele vai olhando, fica só analisando as cenas. Olha só, pervertido. O andar dele já é meio maluco, né? O cara tá prestes a acontecer. Ele tá prestes a fazer alguma coisa, como se estivesse perdido nas trevas. Essa mulher, depois disso, foi violentada. Ela está muito, mas muito assustada. Conversou aqui com a produção do Balanço Geral e nós fomos até lá. Porque o objetivo é descobrir quem é esse homem. Ele precisa ser retirado das ruas. Eu já coloquei essa imagem há pouco tempo e comecei a receber muitas informações. Quero agradecer a todas as telespectadoras que confiam na gente. Quero dizer para vocês que eu já repassei para a polícia. Algumas permitiram que eu desse o endereço delas, desse o número de telefone, outras não. E o combinado não sai caro. Quem pede para não aparecer, eu sequer falo para os policiais. Olha, eu só tenho pista, só tenho informações assim, 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 assado. Pronto, não conto quem me disse. Mas nós já estamos averiguando alguns endereços para descobrir o que mais esse homem aprontou por aí. Vamos ver, põe no ar. Uma cena que essa mulher não consegue esquecer. A cena ela repete na nossa cabeça o tempo todo. A atendente de clínica médica de 31 anos está com medo e não quer aparecer. Ela diz que voltava para casa depois de um dia de trabalho quando passou pelo momento mais tenso da vida dela. Ela estava distraída e mexendo no celular. Até tirou uma foto para publicar nas redes sociais. Eu gosto muito de admirar o céu, né? E eu parei só para tirar a foto da lua, porque a lua estava muito linda aquela noite, né? Mas o que ela não sabia é que o pior estava prestes a acontecer. A mulher não percebeu que era seguida por um homem. O suspeito é esse de camiseta polo roxa, bermuda e chinelo. Ele anda do outro lado da rua acompanhando os passos da mulher. Um outro homem também caminha na rua e entra numa casa. O suspeito segue a atendente. Ela contou que o ataque violento aconteceu alguns metros à frente. Eu precisava chegar em casa, meus filhos estavam me esperando, né? Mas naquele dia eu decidi cortar o caminho para chegar mais rápido. A vítima desceu do ônibus nesta rua em Barueri, na Grande São Paulo. Cara, assim, eu não... É bem difícil, assim, acabar não misturando as emoções, sabe, com isso aqui, porque, cara, pra mim esse cara é um verme, tá? Desculpa, eu vou falar aqui mesmo, tá? Mas pra mim esse cara é um verme da pior espécie. Eu já vi, assim, do que eu já ouvi, cara, tá? O que acontece? Tá? Eu já aproveito e já mando um pouco de conhecimento aqui pra vocês. Numa situação de estresse, a gente tem 3 reações: fugir, lutar e congelar. Normalmente mulheres tendem mais a congelar, tá? Isso é fato. Eu já vi 2 casos, tá? Pessoalmente, tá? E depois eu confirmei porque eu sempre tive dúvida, na época que eu ainda tava meio, sabe, ainda estudando o assunto. Já vi 2 casos assim que eu tava andando, tava voltando, na época eu fazia karatê. Tava voltando ou do karatê ou do boxe, não lembro, fazia do Muay Thai. Eu fazia os 2. E eu tava voltando ali, era de noite, era escuro. Aí passou aqueles vermes de... Aquelas motos... Não é motos, aquelas bicicletas a motor, sabe? Daí o cara passou, beleza, e tinha uma mulher passando do outro lado da rua, voltando do trabalho, alguma coisa assim. E, cara, eu só sei que o cara parou assim parou assim do lado dela, foi reto, depois voltou, tá? Voltou. Ficou conversando e eu vi que a mulher meio que adotou uma postura assim de congelar, sabe? Ela travou o corpo. Ela travou. E eu sei que tu trava por quê? Porque eu já fui assaltado, não tive uma ameaça direta de arma de fogo, enfim, de faca. Arma de fogo, faca, arma branca, né? Qualquer uma, não foi mostrado. O cara só falou que tinha matado alguém, tinha sido preso, não sei o que. Como eu tinha 14 anos, eu só congelei, tá? Entreguei minhas coisas e tudo. Eu lembro que eu só conseguia seguir meu caminho e tu não faz nada, tá? E eu vi que ela adotou essa postura. Já não é uma postura muito normal para que, se fosse um conhecido, ela estivesse conversando normal, entendeu? Daí eu desconfiei, daí eu fiquei assim, né, olhando de fundo, assim.
fiquei olhando e, cara, eu não tinha como identificar. Até que teve uma hora que acontece. Ele parou assim, né, tava uma das ruas, que ela tava indo por essa aqui, tinha ruas que entravam assim, né, pra esquerda. E numa dessas ruas o cara meio que deu uma volta, não sei o que, ela subiu e foi embora, né. E eu atravessei a rua pra ver o que era. Entendeu? Só que eu tava de costas. Cara, de costas meio que não adianta, é perigoso até pra mim. E daí eu meio que olhei assim, né, pra saber o que tava acontecendo. O cara meio que percebeu, não sei o que, eu me fiz assim, tipo, desviei um pouco pra não saber. E foi por isso mesmo, aí ela acabou saindo e depois eu fiquei pensando, cara, e se foi alguma coisa, entendeu? Se foi alguma coisa. E daí eu voltei pra casa no dia seguinte, né, eu fiquei pensando naquilo ali. No dia seguinte eu pesquisei, né, casos assim. E eram muito parecidos, tá? Esse que é o problema. Eu já vi acho que uns 4 casos, acho que 4 vi mais até, mas enfim. Naquele mesmo dia eu vi vários vídeos assim. E cara, todos, tá? São mais ou menos naquele estilo ali. Só que aí que vem o problema. As pessoas não têm como saber. Esse cara que entrou em casa, ele até pode ter desconfiado. Só que se ele não tem certeza, cara, entendeu? Se tu não tem certeza, muitas vezes tu te mete numa bronca, que por exemplo pode ser, e esse já vem o segundo caso que eu passei. Tu te mete numa bronca que de repente é uma briga domiciliar, entendeu? E cara, e se for uma briga domiciliar, a mulher vai sair em defesa do marido, tá? Então, ou enfim, o cara pode se meter em outra bronca, entendeu? Então é bem complicado, cara, e é ruim, assim, sabe? É ruim de ver e, tipo, tu fica com isso na cabeça, sabe? Tu vê o impacto psicológico ali, né, que a mulher teve aqui nesse vídeo. E então aquele cara que entrou ali na casa, eu meio que entendo ele, sabe? Porque meio que tu não tem como saber, sabe? Tu não, é bem difícil de identificar. E o segundo caso que eu tive também é um negócio parecido. Um cara de bicicleta chegou perto também de uma mulher, meio que ficou, sei lá, que ele tava meio que empurrando ela, alguma coisa, empurrando não direto assim físico, mas meio que jogando a bicicleta assim, sabe? E ela também adotou a mesma postura, na mesma rua. Eu tava indo, no caso, eu tava indo pra academia. E daí eu resolvi seguir o cara. Segui assim meio de longe. Até que ele percebeu uma hora, daí ele falou, tá me seguindo, não sei o que. Eu falei, não fiz de louco, sabe? Mas já fiquei também armado, assim, tipo, já fiquei pronto, né, pra qualquer coisa. Que é isso, ele vinha pra cima de mim, ou sei lá, me ameaçava, daí eu podia reagir tranquilamente. E daí passou também por isso mesmo, o cara levou ela até não sei aonde, tipo, foi indo. Meio que tentou entrar com ela num beco, pá, daí eu fiquei bem desconfiado. E se vocês forem pesquisar, tá? Pesquisem se vocês tiverem estômago pra isso, porque é muito revoltante, né? Cara, acontece bastante, tá? Muitas vezes passa batido pelos nossos olhos. Normalmente, assim, também não acontece muito nessa, assim, de beco, de coisas assim, tá? Muitas vezes acontece do cara arrastar pra um cativeiro, pra casa, sequestro. Eu tive um caso, eu já escutei também de uma pessoa conhecida que há muito tempo atrás morava numa cidade conhecida, muito tomada pelos traficantes, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. E os caras foram tentar roubar o carro. E nessa daí também, era mulher, né? Nessa daí também falaram pra sequestrar, pra botar no porta-malas. Daí tu já viu, né? Ainda bem que fingiu desmaio e ficou por isso mesmo. Melhor ainda. Teve também outro caso que a mulher também fingiu ataque cardíaco. E o cara não soube o que fazer, teve que pular fora. Isso aí foi um caso que eu vi já na internet. E esse outro primeiro que eu citei foi o caso que uma pessoa me falou. E se tu for ver os outros vídeos, quando acontece assim na rua, o que o cara faz, como a mulher congela. Então, tipo, tem um em que um guri, praticamente, né, um jovem, ele obriga a mulher a fingir que é a namorada dele. Então eles andam de bracinho dado. E daí como é que tu identifica isso, entendeu?
é meio difícil, tu vai saber que tem alguma coisa estranha, tá? Quem tem no mínimo 2 neurônios ali, tu vai saber que tem alguma coisa estranha, vai sentir, entendeu? E eu fingi que foi namorada e consegui, né, e conseguiu consolidar o ato, né? O ato criminoso ali. Então como que a gente pode identificar, tá? O que acontece? Isso aí é uma dica para as mulheres. Cara, defesa para mulher, muitas vezes assim, se tu for congelar alguma coisa assim, se tu não tiver algum conhecimento, tá? Uma das melhores defesas para mulher é é berrar, tá? É gritar, é fazer escândalo, é se debater, qualquer coisa. Porque isso vai deixar claro para todos na volta que tem alguma coisa errada e que eles podem reagir. Tá? Já não basta a gente ter dificuldades para justificar a legítima defesa conforme a lei, sem acabar o bandido saindo ileso e a gente se prejudicando, né? Fazendo certo. Então, imagina ainda se tu não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, é bem normal. Se tu for pesquisar ali quando acontece assim na rua, a pessoa congela, o cara leva para onde ele quiser e acontece. Tá? E o cara consolida o ato. Então, mulheres, gritem, esperneiem, deem a entender que vocês estão precisando de ajuda. Uma dica muito importante, tá? Se isso tiver um lugar mais público, tiver mais gente, existe hoje um sinal que é divulgado no mundo inteiro, que é esse aqui, ó. O dedo e fecha a mão. Ó. Isso aqui é sinal de ajuda. Isso aqui serve de ensino para os filhos de vocês, qualquer um, tá? Para os avós, para os idosos, todo mundo que é mais frágil, tá? Que acabe, por exemplo, se passar por uma situação de violência, sequestro, e não pode gritar, não pode reagir, não pode fazer muita coisa. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui isso foi divulgado inclusive pela Polícia de São Paulo. Esse é o símbolo mundial da ajuda, tá? De que está precisando de ajuda. Então façam esse símbolo, seja aqui, ó, tem vários assim vídeos que eles põem aqui a mão nas costas e faz, entendeu? Tipo, o dorso da mão fica voltado para as costas, encosta nas costas e põe o dedão aqui no meio e faz o símbolo, entendeu? Fazer de forma discreta, sabe? Aí tu indica para a pessoa, né, para alguém que está meio atento, assim, já que tu está precisando de ajuda, entendeu? Então isso dá o aval para aquela pessoa fazer alguma coisa. Mas no geral é assim que acontece, tá? E a vítima sai muito traumatizada, é revoltante, tá? É muito revoltante. Aldo e seguiu a pé até a casa dela. Por mais de 300 metros foi perseguida pelo homem. Ele aproveitou a oportunidade quando ela virou para subir esta escadaria que dá acesso à rua de cima, um ponto onde não tem câmeras de segurança. Vejam que o caminho por si só já é intimidador. Uma viela estreita, uma passagem, cerca de 1,5 metro de largura. Aqui na minha direita, uma casa, outras 2 residenciais na minha esquerda. Muros altos, poste de iluminação, um lá atrás, na escadaria, e outro aqui, mais à frente, cerca de 30 metros de distância. 8h30 da noite, a mulher caminhava sozinha. Bem neste ponto, ela foi atacada. E aí ele começa, né, a enfiar o dedo na minha boca, o polegar ele colocava para abrir bem a minha boca, e beijava, e me empurrava, e ele voltava, abria, né, com outra mão de novo. Eu gritava muito por socorro. Assim que a vítima subiu a escada, ela diz que foi agarrada e prensada contra a parede. Ela conta que precisou lutar para se salvar. Depois de conseguir se desvencilhar do homem, ela correu. Conforme eu lutava, ele começou a bater, dava muito tapa. Ele dava tapa nesse lado da minha cabeça. Já fora da viela, a atendente recebeu a... Isso foi bom. Ela fez exatamente o que eu disse para fazer. Só que aqui que tá. Eu não sei ali, pelo que eu entendi, ela precisava cortar caminho para atender os filhos, etc e tal. Tá? Eu não sei as necessidades, tá? Realmente, quão grandes eram ali para atender os filhos.
Tá, mas dependendo do que for, se não for uma coisa muito urgente, cara, escolhe o caminho mais seguro, tá? Independentemente, assim, de algum mimo pro filho, tá? Porque é melhor chegar assim com segurança que depois tu chegar daquele jeito. Mas digamos que fosse alguma coisa, tá, realmente urgente. Tenta ir com alguém, sabe? Ah, me acompanha, vamos junto, porque passar naquela viela ali, cara, 8h30 da noite, né? Então assim, é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Ela fez certo, tá? Pelo jeito foi tentativa. Graças a Deus foi tentativa. Mas o cara não deixa de ser um verme mesmo assim. Ajuda dos moradores da região. Chamaram a guarda, né? E me levaram para o pronto-socorro. Fui atendida, fui medicada e já me encaminharam para a delegacia. A mulher registrou o boletim de ocorrência. Viu como funciona, pessoal? Ela pediu, gritou por socorro e tudo. Quando saiu, ajudaram ela. Tá? Então eles ouviram, sabiam que estava acontecendo alguma coisa errada e já ajudaram ela. Ocorrência por estupro. Me marca também em questão da fúria dele, né, ao me bater. Acho que por não ter conseguido fazer o que queria. O caso está sendo investigado aqui na Delegacia da Mulher de Barueri. Eu acabo de conversar com um delegado. Ele me disse que a investigação já tem um suspeito e busca mais elementos para concretizar este nome. Só depois da confirmação da identidade do criminoso, a Polícia Civil deve pedir à Justiça um mandado de prisão temporária. Eu olhei, era um rosto familiar, sabe? Mas eu não sei identificar de onde já tinha visto. A mulher está afastada da clínica médica. Está com medo de fazer o trajeto de ida e volta do trabalho para casa. Enquanto o homem não é colocado atrás das grades, quem está presa é ela. Eu não saio de casa, não deixo os meus filhos saírem. O que a gente quer é justiça, né? Foi comigo e graças a Deus ainda não foi o pior, mas pode ocorrer com qualquer outra mulher. A gente fica pensando aqui, pelo jeito de andar desse homem, ele parece tão perturbado, tão mergulhado nas trevas. Mas não me importa qual é o motivo, o que passa pela cabeça dele. O que me importa é que tem mulheres que estão sendo vítimas e que ele precisa ser preso, ele precisa ir para a cadeia. Se ele tem problemas ou não, eu não sei. Mas se ele faz isso, ele merece cadeia. Então, se você tem alguma pista de onde ele mora, nome completo, qual é a família dele, se ele trabalha ou não trabalha, pelo amor de Deus, qualquer notícia agora é extremamente importante. Outra coisa também muito importante. Se você foi vítima, não quis contar, eu sei que muitas mulheres às vezes ficam com vergonha, mas é importante que você denuncie a polícia, porque só assim ele vai pegar uma pena grande para ficar muito tempo guardado. Então, a princípio é isso aí, pessoal. É um caso muito revoltante isso aí. Graças a Deus foi tentativa. Tá? Não chegou a se consumar. Quando eu olhei assim, eu falei, vou olhar depois e tudo. Mas só de olhar a manchete eu já fico... Cara, eu fico muito... Sabe? Com muita raiva. Muita raiva. Então, assim, acho que essas são as dicas principais aí, né, que eu dei para tomar, assim, cuidado. Tem muito, assim, né, não passar por esses lugares mais perigosos. Isso aqui também é outro. Não passar por esses lugares, assim, mais perigosos. E gritar por ajuda, né? Qualquer coisa para ficar muito claro do que está acontecendo. Não se deixar intimidar pelo cara. Isso aqui como eu disse, foi... Né, não fez da forma intimidadora e tudo, ele só partiu para cima. Agora, quando tem intimidação, pode congelar. Tem esse problema aí. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês... Bom, eu não vou nem pedir assim, isso aqui é mais informativo para vocês, não vou pedir nem para vocês darem like, nada disso, porque eu acho que isso aqui é de graça, sabe? Isso aqui a gente comenta de graça, assim, para não lucrar, né, com a desgraça alheia aí. Beleza? Então, se protejam aí, se vocês puderem procurar mais casos, aprenderem a se cuidar, melhor ainda, tá? Valeu aí, pessoal.
Bom fim de semana aí pra vocês.